Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar do tema da segunda semana aí do volume 5 dos PETs, né, pro sétimo ano. O tema pro sétimo ano dos PETs é, fala sobre população e terras indígenas, né? É, esse PET 5 ele vem com essa abordagem, né, de falar um pouco sobre os povos nativos, é, falar sobre populações tradicionais brasileiras, né, é um tema de suma importância. Então, essa semana a gente está falando sobre populações, né, e terras indígenas. Bom, quando a gente fala em população indígena, né, gente, a gente já fala sobre a história do nosso país. Quem de fato descobre as terras que hoje são ocupadas por nós, né, o nosso país aí, são os índios, né? O português, né, e o europeu em si, né, com a chegada primeiro do português, depois de outros países europeus, ele acha uma terra que já era ocupada, né? Então, na realidade, o descobrimento do Brasil, ele é realizado pelos povos indígenas, né? Então, partindo dessa lógica, quem que são os verdadeiros donos, né, dessas terras? A população indígena, obviamente, né? Mas aí vamos traçar um cronograma histórico. Com a chegada dos europeus, aqui no Brasil predominantemente os primeiros a chegar, os portugueses, eles chegam, né, almejam várias riquezas que estão aqui na nossa terra, né, que hoje é o Brasil, e começam a explorar essas riquezas para serem usufruídas por Portugal, que no caso, na época, era a principal, era a metrópole, né? Nós, e aí começa primeiro com a exploração do pau-brasil, depois com a exploração da cana-de-açúcar, depois da mineração, com a mineração, né, aurífera, um pouco do café, e aí depois a gente vem para a nossa independência essa que é bem discutível, porque também foi uma independência realizada por um rei português, né, descendente de Portugal, vindo de Portugal, da coroa portuguesa, né, então foi uma, entre aspas, independência, né, mas durante todo esse período que começa essa exploração de nossas riquezas, explora-se as terras indígenas desde o início, né, e os próprios índios, né. Os índios eles vão ser domesticados, né, pelos europeus, no nosso caso, como eu já disse, principalmente pelos portugueses, né. Muitos deles vão ser obrigados a abandonarem todas as suas tradições religiosas e todas outras, vão ser escravizados, né. E com o passar dos anos eles vão sendo dizimados, né? Vai diminuindo cada vez mais a população dos verdadeiros donos, vamos dizer assim, dessas terras que hoje a gente habita. Por quê? Porque o europeu chega, vai tomando conta dessa terra, né? Vai ocupando ela, desbravando ela, explorando ela, né? E reduzindo cada vez mais a população indígena. Até porque toda a lógica cotidiana, a lógica econômica do homem, do chamado homem branco, é diferente, distinta da população indígena, né? A população indígena ela tem uma tradição de vida, de cotidiana, de econômica, nem diria econômica, mas de subsistência, né? Eles replantam, tudo que eles fazem é só para a sobrevivência deles próprios, né? Eles não exploram, por exemplo, da natureza, do ambiente em si, nada mais do que é preciso para que eles sobrevivam, né?
Então essa diferença aí de vida do homem branco para a população indígena faz com que também essa população indígena diminua a passos largos aí durante todo esse período, né? Até porque também o chamado homem branco ele vai tomando posse de todas da maior parte das terras aí no nosso país, né? Ao ponto que hoje em dia a gente chega com uma população indígena bem pequena, né? A gente pode falar que a população indígena hoje ela é muito pequena dentro do país, né? Se a gente pensa para pensar que é uma população que está aqui antes mesmo do europeu, né? A primeira população a habitar essas terras. Hoje ela é uma população pequena que ocupa predominantemente as terras mais ao norte, né? Até por características naturais daquelas terras, né? A presença da floresta amazônica, né? Uma maior preservação daquela área, da preservação natural daquela área, faz com que aquela área seja mais propícia para essa população estar vivendo, continuar vivendo ali, né? Em contrapartida, se a gente pega aqui nas regiões sudeste, região sul, as regiões que foram mais povoadas, que tiveram um desenvolvimento econômico maior, consequentemente também teve uma maior degradação ambiental, né? E a degradação ambiental representa uma degradação da terra nativa do índio, ou seja, da terra que o índio precisa para sobreviver, né? Com a presença da floresta amazônica ali naquela região norte, eles conseguem se concentrar mais lá, né? Porque tem uma terra mais preservada em natura, né? Mais natural da forma que eles precisam para a sua própria sobrevivência, né? É cargo, obviamente, do poder público proteger essas terras dessa população indígena, até porque elas são muito atacadas, principalmente por pecuarista, pelo agronegócio, que deslumbra que essas terras, né, para explorá-las, né, fazer com que elas se tornem lugares para eles criar gado, os agricultores para plantar, os garimpeiros, mineradores para explorar, né, fazer o extrativismo, promover extrativismo nessas terras aí, né, dos índios. Então cabe muito ao poder público a preservação dessas terras e a proteção dessa população indígena, né? Que inclusive são os verdadeiros donos, vamos colocar assim, dessas terras. Então protegê-los, né? E proteger as suas terras é uma questão até de justiça social, né? Para com eles. Mas infelizmente não é isso que ocorre muito, né? Agora a gente está vivendo, né, um atual momento de muito ataque, por exemplo, às populações e à invasão de terras indígenas, né? Não diria com o aval do poder público, mas com a não atuação do poder público sobre essa questão. O poder público tem fechado os olhos para essa questão, né? Parece que é interesse do poder público atual, eu falo na instância federal, principalmente, parece que é interesse deles que não haja essa proteção e essa preservação das terras e da população indígena. Ok, pessoal? Então, essa é o tema da segunda semana para os sétimos anos. É um tema de suma importância, é um tema atual, vai ser sempre um tema atual, né? Essa questão da preservação e da população e das terras indígenas, né? Então vocês podem fazer as atividades aí dessa segunda semana.